Por favor, localize abra sua Bíblia e localize os Salmos de número 137. Deus abençoe o pastor Renato Amaral. Prazer revê-lo, em nome de Jesus. Salmos de número 137. Eu quero ler a partir do versículo 1. Salmo 137, a partir do versículo 1. 137, versículo 1. Todos acharam? Pode dizer amém? O epígrafe do texto está dizendo: saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. 4. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terras estranhas? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apega-se-me a língua no paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Ou dizia: arrasai até aos fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz é aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz é aquele que pegasse teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eu quero ler mais uma vez 2 versículos. O primeiro está no versículo 2, quando estava dizendo assim, que nos salgueiros que lá havia, eles haviam pendurado as vossas harpas. O outro versículo está fazendo uma pergunta, está no versículo 4. Como poderia havermos, ou como poderia entoarmos canto ao Senhor em terras estranhas? Tome seu assento, por favor, fazendo aquele barulho que é muito bom, de glória a Deus e de aleluia. Um dos homens que foram considerados, biblicamente falando, como um dos homens mais extraordinários, mesmo cheio de fragilidades e erros, foi considerado como um homem segundo o próprio coração de Deus. Existem textos escritos, ou até mesmo histórias reveladas, ou vividas por este homem, que são textos dignos de toda a nossa aceitação. Eu conheço Davi por pelo menos 2 lados. O primeiro lado de Davi revela a sua força, a sua coragem. Foi este mesmo homem que teve a coragem de enfrentar um gigante, sendo ele garoto, rejeitando as ferramentas e rejeitando os instrumentos de batalha do rei, para confiar naquilo que ele mesmo possuía e que suas mãos davam conta de carregar. E mesmo sendo garoto, teve a audácia de derrubar um gigante pelo nome do Senhor. E o que me chama a atenção nesse texto, que é um texto conhecido demais, é porque ele vai dizer a Golias: você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai tirar a responsabilidade dele e vai jogar para Deus.
e vai dizer, porque é dele esta guerra. Alguém aqui já ouviu falar a respeito de Davi? Levanta as mãos bem alto, todos nós. Existem histórias que eu costumo dizer que são lidas, repetidas, e parece que todo culto essas histórias são mencionadas. Davi foi o homem conhecido por sua coragem, por sua sensibilidade e pelo seu reconhecimento de erro. Foi este mesmo Davi que, quando percebeu que havia possibilidade, olhe para mim para vocês não perderem nada, havia possibilidade de perder a presença do Senhor, ele disse, eu pequei, mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor, não me lance fora da sua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. O mesmo lado humano que mostrava sua fragilidade, era o lado espiritual que reconhecia que a presença de Deus era maior e era prioridade em todos os feitos e todas as características da sua vida. É este Davi que nos apresenta. E desde o Salmo 1 até o último salmo que ele escreveu, a bem da verdade que nem todos foi ele, mas me chama a atenção pelo menos 2 salmos que Davi vai revelar em forma de canto e vai expressar a força do louvor. Quem está me ouvindo, diga amém. O primeiro ele vai dizer assim, olha, eu tenho medo, eu enfrentei urso, eu enfrentei leão, eu enfrentei inimigos, eu travei guerras, mas eu tenho medo de uma coisa, Deus, eu queria que o Senhor, se possível, me livrasse do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí ele vai se comparar como um pássaro, e ele vai dizer assim, na verdade, a única intenção do passarinheiro é fazer com que 2 ferramentas de defesa do pássaro sejam bloqueadas. Primeira ferramenta, a intenção dele é fazer com que o seu bico pare de entoar hinos, ao ponto de subir nas árvores altas e passar nos galhos, uma espécie de resina, conhecido como a resina babilônica, no Oriente Médio. Eles passavam nos galhos altos, e essa resina atraía o pássaro por um cheiro muito forte. Esse cheiro, o pássaro era atraído por ele, e quando suas patas fisgavam nos galhos, a Bíblia diz que a história conta que ele vai usar suas 2 ferramentas de defesa. Uma era a asa, que todo pássaro que se sente ameaçado vai bater a asa com mais intensidade para tentar voar. A segunda coisa que ele destruía, ou que ele pelo menos tentava matar, tentava bloquear, era o seu bico. Qual era a intenção do bico, pastor? A intenção do bico é fazer com que o pássaro parasse de fazer barulho, entoar cantos ou grito de desespero. Então o passarinheiro tinha a intenção de bloquear 2 ferramentas. Primeiro, era fazer com que o pássaro parasse de bater as asas, ao ponto de limitar seu voo, limitar o seu alcance, limitar seus objetivos. Segunda coisa, ele fazia com que o seu bico parasse de entoar canto. Pastor, como assim? Porque na medida que o pássaro era envolvido naquela resina, eram as 2 ferramentas de defesa que ele usava. Eram as asas e era o bico. Aí ele se compara como pássaro. E ele diz, Deus, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, eu já derrubei gigante. Mas eu estou percebendo que a intenção do diabo é fazer com que minhas asas parem de bater e fazer com que os meus lábios parem de cantar. Sobre isso, eu não quero lutar. Sobre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele estava dizendo, a única intenção que eu tenho é continuar sendo livre e continuar adorando a Deus enquanto eu tiver vida. Quem está entendendo, diga amém. Esse aqui é o primeiro salmo conhecido por todos nós, que foi dito por Davi em um ato de canto, em um ato de louvor. Agora ele está relembrando de um dos piores períodos da sua vida. Qual? É quando a Babilônia pressiona Jerusalém, pega todos os guerreiros e soldados e leva cativos. As mulheres se tornaram concubinas e algumas delas prostitutas. Aonde os homens não poderiam adorar a Deus, aonde as pessoas não poderiam glorificar mais o Senhor, eles se tornaram escravos. Eu disse que eles se tornaram? Quem está no culto aí? Eles se tornaram? Uma pessoa que era acostumado com a liberdade, agora sua voz é limitada, sua visão é limitada, seus passos é limitados. Eles não podem mais fazer nada, eles não podem seguir, eles não podem mais anunciar o reino. E muito mais, o que mais era conhecido em Jerusalém e em Sião, era chamado de atalaias
e levitas. Seria isso. Seriam pessoas que andavam com as harpas na frente do exército, tocando uma só nota. Os atalaia vinham atrás, gritando e anunciando o que iria acontecer. E alguém dizia assim: entoaremos louvores ao Senhor. E os arpeiros tocavam a harpa. Vocês se lembram que quando o espírito maligno se apoderava de Saul, a única ferramenta que fazia com que esse espírito mal se retirasse da vida dele era a harpa de Davi. Ele tocava com tanta autoridade que os demônios caíam por terra. Através daquilo, Sião foi considerada como a terra dos louvores, da adoração. E deixa eu abrir um parênteses nessa introdução para vocês entenderem que não existe uma coisa melhor, pastor Eliel, pastor Kleber, do que termos a liberdade de adorar ao Senhor, liberdade de glorificar. Eu costumo dizer que aqui existem pessoas que passaram pressão o dia inteiro, pessoas que não têm liberdade em casa, pessoas que não têm liberdade no seu trabalho, pessoas que talvez estão passando algum problema na sua vida espiritual, sentimental, conjugal, física ou financeira. Se eu pedisse para fazer uma fila aqui, quantas pessoas me apresentariam problemas diversos? Outros problemas parecidos: pastor, o meu problema está na vida espiritual, sentimental, conjugal, física, financeira. Eu não consigo ter paz. A porta se fechou, os amigos foram embora, as pessoas me abandonaram. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, não tenho ninguém. Mas aqui dentro eu tenho livre acesso para adorar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Você pode perceber que as pessoas que mais têm força para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, são pessoas que deixaram problemas grandes dentro de casa. São pessoas que lá fora estão passando talvez por períodos de provações, de limitações. É por isso que nessa introdução eu quero dizer a você: não é tempo de colocar as harpas no salgueiro ainda. Jesus está dizendo que quer queira Satanás ou não, vai ter que ouvir a tua adoração de vitória, de milagre, de alegria e paz. Quem está livre para adorar, levanta as mãos para o céu. Pastor, eu estou começando a entender qual era a visão de Davi. Então você vai compreender mais ainda. Davi estava dizendo assim: gente, naquele tempo tínhamos liberdades para adorar a Deus com intensidade, com força. E agora eu estou em terras estranhas, os inimigos me cercam, eu como aquilo que me dão, eu estou vestindo aquilo que me dão, eu só caminho para onde querem, eu só falo aquilo que me ordenam, eu só caminho para onde me limitam, onde as pessoas me levam. E agora os meus inimigos estão me afrontando. E alguém pergunta assim: pastor, qual era a afronta dos inimigos de Israel? Dizendo assim: por que vocês não estão cantando agora? Nós estamos com saudade de ouvir o seu canto. Aí Davi vai fazer uma pergunta: como é que eu vou cantar em terras estranhas? E essa única coisa que me dá agora é eu estou sentado à beira desse rio, me lembrando da época da liberdade, me lembrando da época que eu podia adorar, me lembrando da época que eu tinha liberdade para glorificar o Senhor. Mas agora não me resta mais alegria, não me resta mais paz. Eu estou na terra dos inimigos e eles estão querendo ver se ainda tenho força para adorar e usar as minhas harpas. E é aqui que eu quero pregar para vocês. Eu quero ser bem breve, para você entender o que Deus quer falar. Pegue na mão de quem está perto de você e fala: cantar em Jerusalém. Confere força, diga: cantar em Jerusalém. É muito fácil. Quero ver adorar na Babilônia, fala para ele. Quero ver adorar no meio da dificuldade, fala para ele. Quem está livre para adorar, levanta a mão para o céu, deixa eu ver. Ô pastor, me explica com clareza aonde o senhor quer chegar. Duas coisas cercam a igreja. Primeiro, tudo aquilo que vai contra a obra e o talento que a pessoa tinha naquele tempo, irmã, era uma harpa. Eles não eram conhecidos pela roupa que eles vestiam. Eles não eram conhecidos pelo sapato que eles calçavam. Eles eram conhecidos pelo louvor que eles entoavam. O povo adorava em uma só canção, em um só ritmo, em uma só harmonia, em um só desejo. Foi-se o tempo que crente era conhecido pela roupa que vestia. Foi-se o tempo.